Gente, então nós vamos começar a nossa reunião com a leitura de uma página do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capacete da esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. O sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta. O raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa a atitude inoperante por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Vamos então fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que a todos nos envolvam nas bênçãos de teu amor, a fim de que possamos, nesses momentos de reflexão, que a lição que André Luiz nos traz, nos convida a pensar e entender como devemos agir perante a presença do mal. Guia-nos a todos, Senhor, no entendimento da lição da noite de hoje, mas te suplicamos a toda a humanidade que atravessa esse período de transição planetária, possa, todos eles, receber as bênçãos de teu amor, Senhor, a fim de que encontremos a esperança de um amanhã melhor e trabalhemos com alegria para a construção de um mundo mais renovado. Abençoa-nos o esforço e orienta-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Abençoa o nosso querido Milton, né? Que ele possa ser o intérprete das lições de Jesus. Hoje a tarefa é um pouco mais árdua, talvez, porque
Na verdade, esse tema, né, é um tema até bastante difícil, apesar de nós estarmos num mundo de provas e expiações, onde nós estamos vivendo experiências aí que certamente nos fazem lembrar de muito o que nós vamos ver aqui hoje. Vou compartilhar aqui o início do nosso estudo, né? Lembrando da importância de Jesus como nosso orientador maior, nosso mestre, amorável, que tem cuidado de nossa orbe escola. Sempre bom lembrarmos que ele é o governador, aquele que efetivamente está nos amparando para nos conduzir nessa romagem terrena. E, fazendo um brainstorm rápido, né? O romance de Alfredo, você lembra como é que foi isso? Quem foi que deu esse estudo? Né? Meu, tá pedindo muito, nem eu lembro. Foi a Nádia. Foi a Nádia. Nossa. E ela cobrou muito, e o pessoal leu. Eu até mandei um recadinho para o pessoal para ler, né? O romance de Alfredo, né? E depois, então, só para rapidamente, né? O Guilherme Não, fez, pode perguntar o conteúdo, mas quem deu... Tá bem. Quem foi que... O conteúdo realmente é importante, né? Rapidamente, né? Lembrar, quem lembra da situação do Alfredo, né? Ele era lá, né? O que ele é lá nessa instituição onde agora André Luiz está? É o administrador, né? Administrador, né? E ele está lá, acolheu a quem que chegou lá? Vicente O Aniceto. Aniceto, André. Vicente e André, Vicente né? André. Isso. E quem mais estava lá com ele? Assim, que lembra, assim. Hã? A esposa dele, que agora me fugiu o nome. Ismália. Na Ismália, né? Ismália. A Ismália está sempre lá com ele, está direto com ele lá, ou ela, como é que é a situação dele com ela lá, hein? Não. Você lembra? Ela está em outro plano mais alto que ele, por merecimento. E ela aparece lá de quando em quando, assim, todo dia, como é que é? De quando em quando. Uma vez por mês, né? Segundo o relato, né, dele, né? Ela vai até lá, né? E, por sorte, estava lá, eles encontraram a Ismália lá, né? Bom, mas aí vamos passar adiante para a gente ver. Informações e esclarecimento, foi o Guilherme que apresentou, né? Vocês lembram disso? O que foi o conteúdo dessa lição? Só para a gente fazer uma conexão, e essa outra que nós vamos ver hoje, ela fala um pouco a respeito disso também, mas o que foi tratado? O que o Guilherme trouxe a respeito disso? Vocês lembram? Guilherme não pode dar spoiler, não. Será que eu lembro? Tanta coisa, foi tanta coisa. Bom, e ele falou a respeito de um período que estava passando na humanidade meio conturbado. Vocês lembram disso? Falando da guerra, na época da guerra. Isso, época da guerra. Eles estavam recebendo algumas pessoas lá que foram acolhidas lá, né? E várias instituições estavam sendo acolhidas em torno da Terra, né? Daqueles que estavam desencarnando, né? Por conta da guerra. E o finalzinho, vocês se lembram? Assim, o finalzinho foi emocionante, né? Foi mais um sopro, né? Foi mais um sopro. Não entendi. O sopro? Não, mas isso aí é outra, esse é o 19. É o capítulo 19. O 18, qual que é no final? É muita coisa. Foi a oração dos cristãos lá na igreja, né? Isso, Orlando, muito boa memória. Eles estavam lá na igreja, né? E aí, então, durante aquele bombardeio, eles estavam orando, né? E o que foi que os espíritos, como é que eles identificaram aquela igreja, hein? Eu estou olhando a memória no livro aqui.
Não pode colar, não pode colar, não. Estou puxando pela memória de você. Não pode colar, para a gente poder rememorar e lembrar, né, dos fatos mais relevantes. Saiu, né, uma luz, né? Isso, saiu uma luz daquele templo, né? Onde eles estavam orando, estavam fazendo o que lá? Seria um período de um padrão mais vibratório mais elevado, que foi o que ajudou aquela área ali a receber um pouco mais de luz, mais apoio espiritual. Não pode colar, não, Orlando. Tá bem, mas então tá. Tem que tá puxar fechado. pela memória. Está fechado. Mas então, o clarão era decorrente dos hinos, lembra dos hinos que estavam cantando? E aí o pessoal ficou assim, de certa forma, quando eles chegaram lá, que eles viram aquela cena, ficaram emocionados de ver que os cristãos estavam ali. Aí tem uma frase no final que André traz, né? Que fala, né, que os políticos criaram o quê? Os abrigos antiaéreos, né? E os cristãos criaram os abrigos antitrevosos. Lembram disso? Que lindo, né? E no capítulo 19, o que você se recorda? Aí é o que a Olívia falou, né? Aí fala do sopro curador, né? Que a gente estudou muito sobre isso no capítulo. Da potência do sopro ser usado, que ainda na Terra não estava sendo usado como deveria ainda. Mas é legal, muito bom. Até muitas perguntas fizeram, o Guilherme deu um esclarecimento a respeito, né? Davi. Mas quais são os requisitos para ter o sopro curador, vocês lembram? Você tem que ter um comportamento reto, tem que ter uma boca limpa, um coração bondoso. Quer dizer, todos os sentimentos bons nós devemos ter para poder participar desse sopro. Estar preparado. E uma alimentação saudável também. Isso, alimentação saudável. Estômago limpo. Verdade. Estômago sadio. Estômago sadio. Boca habituada a falar o bem, não é isso? Não falar mal do outro. Abstenção do mal. Isso. Né? A mente sempre interessada em auxiliar. Né? Ô, Newton, eu me lembrei muito naquele dia, eu ia falar, mas depois não sabia se devia ou não, que no centro de Umbanda, né, Preto Velho, Caboclo, eles pegavam, só que eles usavam o charuto ou o cachimbo e davam aquele sopro nas pessoas. Dá aquela baforada, né? Aquela baforada. Eu me lembrei muito, né? Vinha na minha cabeça, digo, gente, eu falo ou não falo? Mas agora estou falando. Quer dizer, que eles já faziam sopro, não sopro puro como esse aqui, mas não deixava de soprar. E virava a pessoa, rodava e soprava, né? Eu me lembro disso, quando eu era criança, que eu cheguei a frequentar. A minha mãe era médium de Umbanda, viu, Olívia? Você está me fazendo lembrar dela. Eu tenho filha que também está na Umbanda. A minha mãe era médium de Umbanda, e ela me levava, quando pequeno, né, ao centro. Eu estou me lembrando do que você está falando aí, realmente, né? Tinha essa atuação lá dos médiuns. E o nosso tema de hoje, né, é exatamente o capítulo, né? 20, com as defesas. Defesa contra o mal. Né? Muito bem. E o que vocês acham da defesa contra o mal aqui na Terra? Como é que é ela? Bom, aqui na Terra é complicado, porque primeiro você tem que se disciplinar, e segundo que você tem que orar e vigiar. Mas a defesa... Se você se deixa entrar em desequilíbrio, você facilmente aproxima os encarnados em desequilíbrio e os desencarnados também. A defesa contra o mal. Para você estar devidamente protegida, você tem que não só orar, vigiar, como disciplinar a atitude. E para quem está em caminho da perfeição, às vezes isso falha. E aí abre-se brechas no qual você é atingido, né, por dardos, por assim dizer, de má influência, seja de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, e assim vai. Verdade. Então, na verdade, as leis humanas, elas estão cada vez mais se aprimorando, né? Porque hoje em dia, as leis já estão agindo de maneira a ajudar o homem a minimizar os transtornos de sofrimento. Mas nós estamos num mundo de provas e expiações ainda.
onde ainda prevalece, né, o mal. Lamentavelmente, ainda prevalece o mal, né? O bem ainda não é uma coisa que esteja pleno, né, em todas as nossas vidas. Ainda é tímido o bem. Costuma-se dizer que o bem é tímido e o mal é ousado, né? Porque, efetivamente, o mal se alardeia, ele se mostra, se intimida, né? Intimida as pessoas, e o bem é tímido, às vezes não atua, e se omite até, às vezes. Por isso é que é importante a gente estar sempre refletindo sobre isso, na nossa posição, qual será a nossa posição diante da vida, né? Procurar sempre, porque nós, como espírita que somos, que já nos afeiçoamos à doutrina espírita, nós temos um posicionamento a respeito do que seja o bem, né? E a gente vai poder conversar sobre isso. E aí a gente tem que pensar como é que nós devemos agir para que esse bem se estabeleça mais brevemente na Terra, né? Então, vamos iniciar aqui a nossa, né, as características de defesa. O Guilherme até ficou preocupado, porque tem vários termos aí, né, Guilherme, que são desconhecidos. Tem alguns que tem que entrar no dicionário. As características de defesa E ele, então, começa dizendo: descemos a escadaria em frente aos muros altos, pude observar a extensão da defesa do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante do que a qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Aí, eu peguei aqui uns dados que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Compartilhar mais um conteúdo. Tem aqui esse castelo. Esse castelo, por exemplo, ele representa mais ou menos a situação em que eles viviam lá, rodeado por água, com fosso, né? E ele se refere a uma estrutura que existe lá, que deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Tem informações que estão... deixa eu ver, vou tirar essa... Eu vou colocar aqui outro texto. Então, ele continua dizendo, né, novamente, no exterior podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão, reconhecida agora que entraram por um baluarte avançado. Baluarte avançado é exatamente um apêndice avançado que tem na edificação, né? Então, está aqui, baluarte avançado, construção avançada de uma fortificação vocês estão vendo? Com 2 flancos e 2 faces, quer dizer, chamado de bastião também, é um lugar completamente seguro, uma fortaleza impossível de ser tomada à força, né? Fossos, né? Está aparecendo lá. Está aparecendo, não? Não, está aparecendo exatamente o texto que você está mostrando. Está escrito na defesa contra o mal, está o capítulo. Pois é, mas eu estou mostrando aqui. É isso mesmo, Líbia. Eu estou citando aqui o que são essas palavras, né, que aparecem aqui, tá. Baluarte agudo, né, elevando-se acima dos fossos. Os fossos, exatamente, é uma cova, né, em torno do castelo, eles faziam um grande fosso, né, e colocavam água ali, para criar um obstáculo, né, relativamente profundo, a fossa, buraco feito artificialmente para escoamento das águas, ou para que se tornasse uma defesa, né. Aí tem aqui o caminho da ronda, né, a torre de vigia. A torre de vigia é uma torre mais alta, onde ficavam lá as pessoas observando, né, a presença de inimigos que pudessem se aproximar, né. O caminho da ronda é exatamente na arquitetura militar, é um caminho no topo dos morros, de uma fortificação. Então, ali, dos muros, né, dos muros de fortificação. Então, ali, os guardas, eles circulavam por aquele caminho ali, em torno do castelo, né, fazendo a ronda, para observar, né, eles se alternavam fazendo essa ronda, como existe até hoje nas fortificações militares, né, tem aqueles pontos estratégicos onde ficam soldados ali observando, né, o caminho da ronda era esse, exatamente, eles ficavam circulando ali para observar se não tinha nenhuma invasão. A cisterna, né, um reservatório subterrâneo, né,
onde ficava a água ali. As seteiras, em arquitetura militar, é uma abertura ou um rebaixamento na muralha, né, que, em sua primitiva concepção, permitia os defensores, os arqueiros e besteiros, lançar flechas paliçadas, né? Então, na verdade, a proposta é que eles ficassem abrigados ali naqueles vãos, né, da muralha, da mureta, né, da muralha, e pudessem atingir os inimigos, né? O Barbacãs, por exemplo, que é outro termo que eles usam aqui, é uma arquitetura militar também, é um muro anteposto à muralha, quer dizer, é uma construção que se antecede à muralha. Também ficavam ali defesas ali, entendeu? De menor altura do que essa, em função de proteger, quer dizer, era um primeiro obstáculo que existia antes de chegar às muralhas do castelo, né? Então, Oi? E é exatamente nessa parte é que justamente muitos deles ficavam parados na tentativa de pular, então os arqueiros conseguiam atingir esse pessoal que estava tentando pular nessa primeira barreira. Exatamente. Porque esses vãos dos arcos eram justamente só para ficar só a flecha ali. E o arqueiro ter a possibilidade de acertar esse pessoal justamente nesse primeiro obstáculo. O Barbacã, por exemplo, então, o que é? Eles criavam vários mecanismos, né? Tinha as pontes levadiças, tem o fosso, né, em torno, e tinha o Barbacã, que é exatamente essa construção mais baixa, né, num primeiro anteparo da construção, onde ficava ali também um grupamento de defesa, para exatamente dar o primeiro combate, né? E nas muralhas mais altas ficavam os arqueiros para lançar as flechas. Então, é essa estrutura, mais ou menos, do castelo onde eles estavam, né? Só que no lugar da seteira lá, tinha outras coisas, outros instrumentos mais modernos, nós vamos ver, né? Então, vejamos. Eram canhões de força eletromagnética. Vamos ver isso, então. Aqui está. Avançando aí. As armas de defesa contra o mal, né? Então, a gente vê que... as armas, né? Identificava ali a presença da maquinaria instalada ao longo do muro, né? Dos muros, exatamente nessas seteiras, né? Copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com a emoção no cume da torre vigia, quer dizer, aquela torre mais alta, né? Onde ficavam as pessoas ali, os guardas, para observar, ele estava lá, uma enorme bandeira de paz muito alta, tremulando ao vento, né? Então, quer dizer, na verdade, essa instituição é uma instituição de paz, não é uma instituição para combate, para guerra, mas ela tem as suas defesas naturais, né? Como toda instituição. As instituições na Terra têm defesas? As espíritas também têm, a nível espiritual. As espíritas, quando eu ouvi falar, à volta de cada casa de caridade, há também uma redoma protetora espiritual, que é para não adentrar ao recinto aqueles que não são bem-vindos. É isso mesmo? Confirma comigo. Isso. Lá na nossa casa, no André Luiz, como em todas as casas espíritas, né, que se estruturam no bem, que estão estruturadas, estão mantendo as suas reflexões, seus estudos, suas orações, que criam uma psicosfera, né, de proteção. Existem os trabalhadores espirituais que protegem a instituição. Sim. Nas nossas reuniões mediúnicas, né, do turno CEPA, por exemplo, que é a reunião de proteção da casa, da qual eu participo, né, lá nós temos referências dos amigos espirituais, dos mentores da casa, que nos falam dessa proteção, mas, sobretudo, daqueles que lá chegam. Eles falando da dificuldade que é deles chegarem até ali. Que eles param em várias barreiras, onde eles são identificados, onde eles são perguntados, onde eles são analisados para ver qual é a intenção deles, até que eles chegam a ser levados para a sala mediúnica de atendimento. E eles dizem que permanece, às vezes, longo tempo lá dentro, em determinadas salas, né, assistindo reuniões do Evangelho, né, preleções doutrinárias, para poder acalmá-los, né? Porque eles chegam, às vezes, odientos, revoltados, e aí, então, precisam se acalmar, se pacificar, para depois, então, serem atendidos nas reuniões mediúnicas, né?
Então, nós temos essa proteção. Agora, em toda casa, né, que todo templo cristão, né, que se estrutura no bem, tem a sua proteção, tem os seus trabalhadores espirituais, tem os trabalhadores físicos e espirituais. Tá bom, vou dar a palavra para ele. Então, a gente tem que ver isso, né? Nós não estamos desprotegidos. No plano espiritual tem essa proteção, tem os equipamentos de proteção, e tem também... Deixa eu só tomar uma parte. Eu também li num dos livros espíritas falando sobre, por exemplo, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que havia toda uma egrégora espiritual trabalhando ali também. Sim. Aquela área ali onde tem a Basílica, há todo um trabalho espiritual ali também desenvolvido. Eu fiquei tão admirada e fiquei tão feliz de saber... Madalena, todas as instituições... Essa Basílica, ela é tomada num trabalho espiritual muito bonito ali. Todas as instituições cristãs que se dedicam ao bem, obviamente, cristã que se dedicam ao bem é quase que uma tem um amparo, né? Uma redundância, mas ela tem um amparo espiritual, né? Por cristãs ou não, né, Nil? Hein? Cristãs ou não, cristãs pode ser budista, pode ser budista, islamista, tudo, hinduísta, porque na verdade, obrigado, Guilherme, porque na verdade o Cristo que estabeleceu na Terra a sua proposta do bem, né, ele enviou mensageiros em todos os pontos do planeta Terra, né? Então, a gente não pode ignorar que todos esses profetas que vieram foram enviados do Cristo. E todos eles vieram com um grupo de trabalhadores que com eles estão auxiliando a evolução da humanidade, né? Então, todos os lugares existem, né? Esses trabalhadores. Fala, amigo. Oi, boa noite para todo mundo. Só um detalhe, né, que você comentou, eu dei uma lida hoje no capítulo, quanto à bandeira que fica realmente hasteada lá. Vai chegar lá, meu. Aqui na Terra, o que acontece? Nos conflitos, a bandeira da paz, ou ela é para rendição, ou ela é para uma trégua. E, geralmente, a bandeira, quando você conquista um outro território, você fica a sua bandeira, não é isso? Lá não, ela fica hasteada direto. Então, o detalhe é muito diferente do que é aqui. Exato. Então, esse detalhe é muito peculiar, né? Aí eu queria fazer esse apontamento aí. Ótimo, Danilo. Na verdade, a proposta, como disse, né, de paz, né, de acolhimento, né, de levar aquelas criaturas que ali estão, porque nós sabemos a região onde ela está instalada, né, Campos da Paz, é uma região de sofrimento. Mas também é uma região onde tem entidades sofredoras, mas entidades trevosas muito malévolas, né, muito odientas. Bem densas no seu trabalho. Então, exato. E elas têm um trabalho, assim, muito exacerbado no mal, porque são criaturas endurecidas no mal, que ainda não despertaram para o bem. Vamos avançar um pouquinho para a gente não perder também a oportunidade. E aí, o Alfredo, né, fala exatamente essa frase aqui que eu achei importante destacar. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Né? Porque se ainda não tem o amor, né, sendo vivenciado, experienciado, e aqui na Terra nós estamos vendo isso, né? Nós vemos que ainda o reinado do amor universal não está implantado na Terra ainda. Quanto sofrimento, quanta dor, quantas guerras ainda temos, quantos crimes têm sido cometidos ainda, crimes de toda sorte, mas também crimes contra a humanidade, né? Então, por conta de uma série de injunções que o próprio homem, né, ainda não soube lidar com isso. E aí ele faz uma referência a isso aqui. E ele cita, né, que esse posto estava lá, né, como ovelha no meio de lobos, né? E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, né, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. E aí nós temos que lembrar que nesses ambientes, né, de trevas existem uma horda de espíritos ainda não afeiçoados ao bem que se colocam como verdadeiros combatentes, no sentido de querer tomar mesmo aquelas regiões de trabalho bem. Fala, Luiz Antônio.
Oi, gente, boa noite a todos, em Boa primeiro noite, Luiz. lugar, né? Eu queria fazer uma pergunta que me pareceu oportuna, né? É o seguinte, assim, estão falando que é indispensável, enquanto a gente não tiver vigente a lei do amor aqui na Terra, é indispensável a gente proteger o bem, né? Então me ocorreu o seguinte: como é que fica a situação, tá? Que a gente está vivenciando praticamente todos os dias, tá? De confronto entre policiais e bandidos. Eu não estou falando em execução, eu estou falando daquele policial que está se defendendo e casualmente ou eventualmente vai morrer algum criminoso, né? Como é que fica a situação espiritual desse policial quando chega no plano espiritual? Olha, realmente é complicado a gente fazer uma projeção disso, né, Luiz? Porque depende da situação de cada um, de como se conduziu, né? Se, em qualquer situação, está se falando aqui em justiça, não está se falando em combate, né, ao crime, está se falando em justiça no sentido de organizar, estruturar a sociedade em leis de justiça, né, onde as pessoas devem obedecer às leis para que possam viver harmonicamente, né? Mas, infelizmente, em razão disso, em razão de muitos ainda descumprirem as leis de justiça dos homens, e, sobretudo, as leis de Deus, existe ainda um grande aparato bélico, né, criado pelo homem para dar, digamos assim, a proposta seria para dar proteção e para fazer a justiça funcionar. Mas, infelizmente, acaba se tornando, às vezes, né, se utiliza desse artifício, desse recurso, que é um recurso abençoado para o homem na Terra, estabelecer a justiça, o reinado da justiça, né? Enquanto ainda não tem o amor, enquanto ainda não entendemos o amor como mecanismo de evolução, ainda tem que perseverar, como diz ele, né, o reinado da justiça, onde a justiça está se falando aqui em termos de fazer com que as pessoas obedeçam às leis. E isso é feito de maneira a constrangê-las nos cárceres, né, ou julgamentos, enfim, e não na execução do criminoso, né? Porque Deus não quer a morte do pecador, né? Ele quer que aquele que erra, né, ele possa ser convertido, possa se conscientizar dos seus erros e mudar de atitude. A proposta é essa, tanto é que quando desencarna, vai para o mundo espiritual, chega lá, é auxiliado, é socorrido, amparado, e é mostrado a ele os erros cometidos, para que ele se arrependa e retorne para uma oportunidade renovadora, né? Mas, infelizmente, muitos retornam ainda odientos, né? Chegam no mundo espiritual, como nós vamos ver aqui a referência, e permanecem lá com muito ódio, com muito ressentimento, com muita mágoa no coração, e formam esses grupos, né, que atacam as instituições de caridade, né? Não sei, Luiz, se de alguma forma pude atender a sua dúvida, né? Não há como a gente julgar, né, nem estabelecer uma análise da situação. Aqueles que estiverem de boa intenção, cumprindo o dever, só por um minuto, amigo, eles certamente serão amparados, né, pelos amigos espirituais, que estarão socorrendo todos eles, né? Agora, aqueles que eventualmente fazem isso de maneira, o desforço, no ódio, no ressentimento, né, estando movimentados pelo ódio, certamente não vão encontrar um amparo como aquele outro que está cumprindo a lei e está fazendo aquilo de boa mente, né? Então, a minha colocação, né, foi que eu vi um debate interessante entre vários religiosos, de várias vertentes, né? E eles estavam colocando exatamente isso, se é possível a um policial bem, que ele não age com má intenção, não age com truculência, ele simplesmente está fazendo valer a lei, né? E num confronto, casualmente, um criminoso morre. Ou então, vamos levar para um outro exemplo. Você está defendendo a tua residência. Eu sei que aqui no Brasil não é lícito assim, todos terem armas, né? A gente fez uma campanha de desarmamento, mas tem outros países, por exemplo, os Estados Unidos, em que praticamente todas as casas têm pelo menos uma arma, né?
Então, se vai entrar um bandido lá, e no caso de defesa... Só um minutinho, amigo. No caso de defesa, você abate um criminoso, né? Na verdade, você está se defendendo, né? Isso tem a ver um pouco com o final do capítulo, né? Em que ele dá o exemplo da serpente. Só que eu estou tentando colocar assim uma dúvida num caso mais agressivo. Se você vai se defender em que você está defendendo a tua vida e da tua família e você mata um criminoso, é claro que não por maldade, mas na intenção de se defender, como é que fica a tua situação? Tá? Assim, eu imagino que nós somos julgados, Luiz, pelas nossas intenções. As nossas intenções é que determinam qual é o nosso móvel. Então, eu imagino que seja isso, entendeu? Aquele que agiu buscando cumprir a lei, né, e de alguma forma ele acaba tendo essa condição, ele certamente vai ser, pelas leis humanas e pelas leis divinas, ele vai ter atenuantes. Agora, aquele que deliberadamente age no extermínio, esse certamente, movido pelo ódio, pelo ressentimento, pelo desforço, esse vai ter outro tipo de coisa, porque a intenção dele é outra, né? Então, eu vejo assim, nós somos julgados pelas nossas intenções. Nós criamos em torno de nós essa egrégora, né, de energia mobilizada pelas nossas intenções, pela nossa vontade, pelo nosso desejo de realização. Se a gente age no bem, né, eu vejo, por exemplo, com muito receio essa questão. Por isso que eu acho que uma bênção no Brasil nós estarmos na condição de desarmamento, apesar de ter uma campanha nesse sentido aí, mas, infelizmente, ainda não se estabeleceu isso, né? Porque lá nos Estados Unidos a gente vê, você citou os Estados Unidos, vê lá que as pessoas se armam e, às vezes, saem para executar as pessoas na rua. E tem exemplos de várias situações horríveis, né? Que a gente não deve nem comentar para não aumentar essa onda de coisa, né? Porque a proposta nossa é de paz, de harmonia, de pacificar nosso mundo íntimo, para que a gente possa ser alguém que contribui com a paz do mundo, né? É isso. Fala, D'Amico. Você ainda quer falar, meu amigo. Desculpa aí. Não, é só para ser rápido. O Livro dos Espíritos trata da pergunta que foi feita aí pelo Luiz, das perguntas do Livro dos Espíritos, de 746 até 749. Entendeu? Só rapidamente aqui. Tem o homem culpa dos assassinos que pratica durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que comete, sendo exatamente também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Então, das perguntas 746 até as 749, responde isso aí claramente com a intenção, como você falou, tá? Obrigado, amigo. Nós já obrigado, tá, gente? O tempo está avançando rápido. Deixa eu avançar aqui para a gente. Então, aí o Alfredo começa colocando, as organizações de nossos irmãos consagrados à mão são vastíssimas, né? A gente sabe que o umbral em torno da Terra, ele é muito espesso, muito grande ainda, por conta mesmo dessa psicosfera criada pelo homem, belicista, ainda orgulhoso, prepotente, né? Não admito a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes, né? A maioria se constitui de perversos e criminosos, são entidades verdadeiramente diabólicas, não tenho disso qualquer dúvida. Então, ele está colocando aqui que essas criaturas, muitas não são criaturas ignorantes, não, inconscientes, não. Eles são inteligentes, né? Muitos são inteligentes. Serem todos ignorantes e inconscientes, não. Muitos sabem do que estão fazendo, mas estão determinados no mal, infelizmente. Aí o André, né? Mal, por que o mal, né? Essa pergunta dele. Deus meu, exclamou Vicente, admirado. Mas por que se organiza deliberadamente no mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhece o soberano poder? Quer dizer, isso é o olhar, né, do André colocando isso, né? Mas, na verdade, para essas criaturas estão enceguecidas pelo ódio, pelo ressentimento, por não terem sendo reconhecidos no mundo espiritual, então eles não conseguem visualizar isso. Né? Apesar de, muitas vezes, terem recebido a oportunidade de retornar à Terra, uma reencarnação, mas quando retornam ao plano espiritual e chegam lá, né, eles se revoltam por não ter recebido todas aquelas considerações que tinham na Terra, e acabam se agregando, né?
E o Alfredo, então, coloca, né? Ele fala que ele fez as mesmas perguntas, né? Que eles estão fazendo ali. E aí ele cita, né, os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, o sedento de injustificado predomínio, os vaidosos cheios de fatuidade sabem tão bem quanto os nossos adversários aqui que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Quer dizer, aqui na Terra, nós sabemos da nossa vida, que é transitória, né? Muitos querem se eternizar na vida, né? Fazendo todo o esforço para ter uma vida de regalo, uma vida longa, né? Usufruindo de tudo, como se isso fosse a única coisa que pode nos trazer felicidade, né? Mas estamos dizendo aí, todas essas criaturas que encarnam esses personagens aí, como exploradores, né? Nós temos todos eles estão na nossa sociedade, né? E, enfim, nós estamos convivendo com isso, porque estamos num mundo de provas e expiações. Há que mudar isso. Nós precisamos fazer esforço para essa mudança acontecer. E ele diz que lá a mesma coisa acontece, né? Eles querem dominar, né? Eles exigem antes de dar, né? E entram em conflito, né? Com o espírito divino da lei. Quer dizer, eles não aceitam, né, a lei divina, não aceitam as leis de amor e justiça, querem tomar conta, querem dominar. E estabelecido do duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam novos rumos. Isso é um processo, por isso é que o umbral é uma zona de expurgo. O que é uma zona de expurgo? É uma zona onde os espíritos que alimentam esses sentimentos, esses pensamentos, permanecem ali o tempo necessário até que eles mesmos, né, se cansem daquilo, até que eles sejam, que lembram o Gregório, por exemplo, ele já estava enfastiado do mal, já estava há 1 milênio lá nas trevas, né? E ele, então, só que quando ele começou a se cansar disso, é que os amigos espirituais conseguiram chegar até ele e resgatá-lo para que a mãe dele, né, pudesse acolhê-lo, né? Então, quer dizer, como esses, existem aqueles que dirigem, que estão lá, mas só quando eles se cansam do mal, quando eles já estão entediados, é que então começa a abrir uma brechinha para poder eles, então, serem socorridos, né? E aí, então, continua as perguntas. Mas como explicar as bases de semelhante atitude na Terra? Compreendemos que certos enganos. Mas aqui, né, e o Alfredo, né, não deixou ele terminar, né? Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica. Nós não estamos vendo nada disso acontecer aqui, não, né? Pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Essas discussões que temos hoje, né? Nessas zonas imediatas, na mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Ou seja, quando você sai da vida física, se você está mobilizado por esses sentimentos, chega na vida espiritual, não muda a sua atitude, não muda a sua psicosfera, não muda as suas intenções, e acaba sendo agregado por aqueles que estão na mesma faixa de sintonia, né? Sendo aliciados mesmo, né? E entre entidades perversas e ignorantes na cooperativa para o mal, sistemas econômicos, olha como é que ele coloca aqui, ó, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, quer dizer, usufruindo das energias, vaidade tirânica, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terrível desequilíbrio da mente, angustioso desvio do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora varie de intensidade e coloração. Ou seja, tudo aqui que temos na Terra, quando passamos para a vida maior, para a vida espiritual, lá continua acontecendo. E os grupos se reúnem por afinidades, né?
fazendo com que deem continuidade às atitudes que tinham aqui na Terra. Como disse, até que possam se mobilizar, se modificar e buscar o auxílio, né? E eu ri aqui no capítulo da Gênesis, né? Eu procurei em várias obras alguma referência sobre isso, e na Gênesis tem aí o bem e o mal, né? No capítulo 3º. A origem do bem e do mal, o instinto, a inteligência de destruição dos seres vivos uns pelos outros. Mas o que interessa a gente é isso aqui, origem do bem e do mal. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então, Deus não cria nada mal. Deus criou os espíritos, simples e ignorantes. A opção pelo mal é nossa, é do livre-arbítrio, né, do ser, que acaba, obviamente, né, se comprometendo. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males, né, aqui está dito, de toda... Perdão. De toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias, que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os primeiros, se incluem os flagelos naturais. E aí, então, os flagelos naturais, que são os cataclismos, são as situações que o homem pode se proteger delas, pode criar residências melhores, podem criar mecanismos de proteção, pode monitorar pelos satélites as condições climáticas para se preservar dos flagelos naturais, né? Então, quer dizer, ele pode sanear o planeta, torná-lo melhor, tudo isso é por conta da inteligência que o próprio homem dispõe, né? O homem cujas faculdades são restritas não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios de Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista de sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo, o que não se compreendem na ordem da natureza, ou seja, na verdade, entre os segundos são aqueles que ele não tem como avaliar, não tem como, que são desígnios do Criador. Porém, os males mais numerosos, aí ele faz uma advertência aqui, ó, importante, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que essas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, de maior parte, afinal, das enfermidades. Quer dizer, acabamos enfermos em razão das nossas próprias opções. E aí tem uma referência também do Evangelho, no capítulo 5º, né, 4, 5 e 6, que fala das causas anteriores e das causas, né, futuras. Armas e sua utilização. Aí o André Luiz fica preocupado com as armas que ele viu lá, né? E são utilizadas, afinal? Como não? O Alfredo coloca, né? Não temos bala de aço, mas temos projetis, né, elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Como está lá a bandeira hasteada, né? Bandeira branca hasteada, simbolizando a paz. Todo aquele que chegar lá querendo ser acolhido, ser amparado de boa mente, que não esteja coisa, vai ser acolhido pela instituição, como eles acolhem a muitos que lá chegam, né? Mas aqueles que chegam revoltosos, querendo tomar, querendo dominar, esses acabam sendo rechaçados, né? No entanto, ele aduziu, né? Qual é o efeito desses projetis, né? E o Alfredo coloca: assusta terrivelmente, respondeu ele, né? Sobretudo, demonstra a possibilidade de uma defesa que ultrapassa a ofensiva, quer dizer, a defesa que se faz lá, ela ultrapassa todo tipo de ataque que os espíritos trevosos fazem. E aí ele vai perguntar: só assusta, então, né? Alfredo sorriu e colocou: poderiam causar impressão de morte. E é interessante essa referência aqui, que nós vamos ver, né? E o André Luiz fica abismado. Como é que pode, né? Que diz, né? Mata de novo, né? Como é que é isso, né? Então, aí eu estava me lembrando, né, também trouxe aqui para vocês, que estão poucas referências em várias instituições no mundo espiritual, né? Tem referência de proteção. Vocês lembram de lá no nosso lar, no capítulo 9, no problema da alimentação? O que aconteceu? Depois de décadas, né, o governador tentando convencer as pessoas para não fazerem contrabando com as trevas, enfim. Aí acabou que ele teve que abrir os calabouços, né, e mandar ligar as baterias de proteção do nosso lar, e prendeu, e, enfim, tomou medidas austeras para poder
sanar aquela coisa. Em Obreiro da Vida Eterna, né, defesa do sistema da casa transitória, de Fabiano, a ação e reação, né, a intervenção da memória, que é muito interessante também. Ele fala aqui exatamente, liga as baterias de exaustão, observaremos a defensiva instalada na agulha de vigilância. Lembra daquela referência da agulha de vigilância, que é exatamente daquela torre mais alta, e ele se refere aí lá em ação e reação, né, que é Druso, né, que comanda aquela instituição, ele se refere que os espíritos se aproximam e eles têm lá uma forma de observar os ataques e desfechar sobre eles, né, os dardos, né, que acabam neutralizando eles. Continuando o texto, o administrador, né, meditou alguns instantes, porque ele estava preocupado em saber como falar para o André Luiz, né? Meu amigo, já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projetis, portanto, né, expulsam os inimigos do bem através das vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão. Ninguém desaparece, o fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Ele faz uma referência interessante aqui, que lá os espíritos trevosos, os espíritos aqueles que se acompliciam com o mal, eles se densificam tanto, né, se revestem de tanta energia deletéria, negativa, que eles praticamente criam um novo corpo, um corpo energético, vibratório, de baixa densidade. E esses projéteis, né, esses dardos, acabam desmantelando, né, desmontando essas estruturas, né, esse choque dessas descargas, né, acabam retirando deles essa estrutura, né, de revestimento deletério, e eles têm uma sensação de quase morte lá de novo, né. E aí, então, tem aqui a lenda hindu, né, que no final finaliza mais ou menos esse capítulo, né, brandos e pacíficos, a lenda hindu, e o sábio e a serpente. Quem se lembra dessa lenda do sábio e da serpente, né, que é contada no finalzinho? Então, no final, o mentor, né, ele faz uma referência sobre essa lenda, né, que é exatamente aquela, né, em que o sábio, passando por aquele local, né, encontra lá a serpente, que era terrível, ela mordia as pessoas, e todos tinham medo, né, todo mundo que transitava por aquela região temia pela morte. E ele, então, passando por ali, foi atacado por ela, e ele, então, convenceu-a, né, com a sua energia, convenceu que ela não deveria fazer isso. E ela, então, se recolheu à sua toca, né, e, de repente, ela resolveu se aproximar do povo, né, e fazer amizade com eles e tal, mostrando que havia mudado. E foi apedrejada, enfim, foi vilipendiada, e se recolheu ao seu abrigo, né, tristonha, né, porque não estava entendendo por que as pessoas agiam assim com ela. E aí, então, o sábio, quando retornou, passando por aquela região, encontrou ela, né, toda lá machucada, toda tristonha, e ela, então, se referiu que ela estava tentando crescer uma serpente melhor, e, no entanto, eles estavam, de certa forma, hostilizando ela. E aí o sábio fala, né, que, na verdade, né, ele falou que ele deveria não deveria atacar, matar as pessoas, mas não deveria deixar de mostrar os seus dentes nem sibilar para exatamente espantar aqueles que lá estão, né, que iriam, de alguma forma, atacá-la, né. Então, quer dizer, assim, é mais ou menos o que finaliza o capítulo, né, falando que nós devemos ser brandos, né, e pacíficos, né, mas também devemos nos defender, como faz a defesa lá na Mansão da Paz, né, porque, na verdade, o mal ainda existe na Terra, e é preciso que nós, né, tenhamos esse equilíbrio para poder nos posicionar de maneira a não conivir com o mal, não
nos tornarmos maus, né? Tem uma outra lenda hindu, mas que eu acho que não é oportuno a gente comentar, que também fala aqui a respeito de que, deixa eu ler para vocês, ele conta, né, que essa lenda, né, rapidamente, que o deus Brahma, né, o mestre dos deuses, né, tomou a decisão de retirar o poder divino das criaturas, porque todos estavam fazendo muitas coisas erradas, né? E aí o grande problema é onde esconder isso, né? E aí, então, vários auxiliares, né, resolveram orientá-lo de que ele deveria enterrar na terra, outros deviam colocar no oceano, enfim. E aí, não sabendo onde escondê-la, pois não existe na terra e no mar lugar que o homem não possa alcançar um dia, né? Então, aí, Brahma recorreu, né, ao grande Deus Mahadeva, né, o senhor da Shiva, né? E aí, então, interessante é isso, né? Eis que vamos fazer com a divindade do homem, disse Mahadeva, vamos escondê-la nas profundezas dele mesmo, pois é o único lugar onde ele jamais pensará em procurá-la. O único caminho que o tornará capaz de reencontrar esse poder será através de Janana, conhecimento. Mas não será tão fácil. Ele terá que driblar os poderes de Maya, a ilusão, e de Anava, o egoísmo. Para isso, terá que reaprender a controlar a mente e o sentido, observando a lei divina do karma, lei de causa e efeito. Nós vemos aí os ensinos do Cristo, todos aí dessa lenda hindu. Quer dizer, nós vemos que, como os profetas, os hindus, então, em todos os lugares, existem aqueles mensageiros do bem que estão semeando, né, todas as mensagens consoladoras. Então, assim, a gente encerra o nosso estudo, né, e gostaria de abrir para aqueles que desejassem colocar alguma coisa ao final, tá? Porque, na verdade, temos poucos minutos aí, né? Temos 2 minutinhos, né? Mas se alguém quiser colocar alguma coisa, eu acho que está todo mundo tão impactado com o mal, né? Que a gente viu aqui passar. Eu acho que nós poderíamos formar uma corrente no bem. Isso. E cada casa de caridade, cada igreja, cada comunidade que trabalha no bem, ou uma religião que não seja cristã, mas é irmão em Cristo, é irmão em Deus, fizesse uma oração pela paz na terra e pela paz espiritual, para que até pelos nossos governantes, pela população, para que elevasse o padrão espiritual no sentido de proteção maior e de uma vida de melhor qualidade física e espiritual de todos, cada um Madalena, na sua região. Nós temos na nossa casa, união. Nós temos em nossa casa, né, instituído lá o trabalho de assistência espiritual, das preces que são feitas por todos, né, de socorro e auxílio. E nós, em nossas casas, devemos estar atentos a isso, fazendo nosso culto do lar, fazendo nossas preces, que nossas casas, nossas residências viraram templos também. Como já foi predito, que as residências seriam os templos. E deve ser assim, porque é exatamente a célula onde se forma o cidadão. Se ali não vigia o amor, não vigia a paz, a harmonia, né? Para que o indivíduo possa sair dali e ser alguém que na sociedade contribui para o mundo melhor, né? Nós não estamos fazendo o nosso melhor, aquilo que é recomendação de Deus, né? Então, por isso, a Casa Espírita está fechada, mas as pessoas estão em seus lares, orando, e em grupo nós estamos nos reunindo, orando também por todos e humanidade, viu, Madalena? Eu acho que essa tua fala exatamente corrobora aquilo que está sendo feito em todos os templos, né? As igrejas têm aberto, os templos cristãos estão abertos, as sinagogas, enfim, todos... exatamente, formar essa corrente... Pelo amor, pela paz. Exatamente. Pela luz de Deus. Mas você sabe que a psicosfera do planeta hoje, ela está melhor por conta disso. Porque nós estamos recolhidos em nossos lares e estamos em prece. Né? Que bom que a gente mantenha isso, né? Bom, vamos aí no finalzinho. Dizem que cada um que faz o uso dos evangelhos, os seus estudos dos livros sagrados, por assim dizer, cada um que faça a oração, segundo a doutrina, quando a gente faz o evangelho lá, nosso lar recebe luz, é visitado, e todas as demais casas, apartamentos,
prédios, Exato. instituições à volta recebem também o auxílio. Exatamente, né? Exato. Isso é importante, a gente ter consciência disso, de que a gente, acendendo essa luzinha, ela vai iluminar e vibrar em todos os sentidos. Nós estamos aí fechando, né, Guilherme? Estamos aí no finalzinho. Sim, estamos fechando, Milton. Só para fazer um breve comentário, quando você perguntou, né, das casas espíritas, eu acho que a gente tem que se referir ao nosso plano. A nossa casa tem 2 portões de proteção e ainda a gente botou uma coisa de segurança para poder não roubarem o alumínio. Então, não é porque é uma casa de caridade que não precisa de proteção. Mal está aí, a gente precisa criar mecanismo não de maltratar ninguém, mas de defesa efetivamente do patrimônio das instituições. Verdade. Então, a gente vai pedir para a Ana fazer a nossa prece, e ao encerrar, a gente fica à vontade para fazer outros comentários que queiram. Então, vamos agradecer ao nosso mestre querido Jesus, que através das suas lições, dos seus exemplos, trouxe para todos nós o esclarecimento, o conhecimento das leis divinas, que nós possamos trazer essas leis no nosso coração, para que a gente possa se libertar do mal, desse caminho que buscamos, desse caminho ilusório, mas que a gente possa, através do conhecimento e através também do amor, do entendimento, que Jesus nos trouxe, para que a gente se sinta mais corajosos, para que a gente se sinta mais firme, caminhar nessa direção do bem. Ampare, querido Jesus, aos lares que se encontram em grandes dificuldades, a lares que se encontram em verdadeiros duelos familiares, há tantos lares, sejam eles os hospitais, que é um lar onde abriga a tantos que se encontram ainda com as suas mentes confusas, trazendo ao corpo o desequilíbrio, mas que eles possam, nessa casa hospital, receber os benefícios para seguir adiante no caminho do bem, amparando também as ruas, amparando também a todos os lugares, e há tantos países também que se encontram em guerras, que todos possamos receber esse amparo divino, Jesus, para que possamos seguir felizes e mais tranquilos, serenos, sabendo que o progresso realmente é o nosso caminho. Muito obrigado por tudo, e pedindo também o agradecimento e a gratidão ao nosso querido Milton, que hoje foi o intérprete das lições. Muito obrigado por tudo, hoje e sempre. Que assim seja.